Apocalipse, capítulo 14. Eu vi, e foi de tirar o fôlego, o Cordeiro em pé no Monte Sião, os 144.000 em pé com ele, seu nome e o nome de seu pai inscrito na testa deles. E ouvi uma voz do céu, o som como de uma catarata, como o estrondo de um trovão. Depois ouvi música de harpa. E os arpistas cantavam uma nova canção na presença do trono, dos 4 animais e dos anciãos. Apenas os 144.000 conseguiam aprender e cantar a canção. Eles foram trazidos da terra, viveram sem mácula, como virgens na presença de Deus. Aonde o Cordeiro vai, eles o seguem. Foram retirados da humanidade, primícias da colheita para Deus e o Cordeiro. Em seus lábios não há uma palavra falsa. São uma oferta perfeita. Vi outro anjo voando no meio do céu. Ele tinha uma mensagem eterna para pregar a todos os que estavam na terra, a toda nação e tribo, a toda língua e povo. Ele pregou em voz alta: Temam a Deus, e a Ele deem glória. A hora do julgamento de vocês chegou. Adorem o Criador do céu e da terra, do mar e das fontes de água. Um segundo anjo veio em seguida dizendo: Caiu a grande Babilônia! Ela embebedou as nações no vinho de sua prostituição. Um terceiro anjo apareceu, advertindo: Quem adora a besta e sua imagem, e tem a marca na testa ou mão, beberá o vinho da ira de Deus, preparado sem mistura no cálice de sua fúria, e sofrerá o tormento de fogo e enxofre na presença dos santos anjos, na presença do Cordeiro. A fumaça do tormento deles será vista geração após geração. Não haverá descanso para os que adoram a besta e sua imagem, que tem a marca do seu nome. Enquanto isso, os santos com fervorosa paciência guardavam os mandamentos de Deus, permanecendo fiéis a Jesus. Ouvi uma voz do céu: Escreva isto. Benditos são aqueles que de agora em diante morrem no Senhor. É uma bênção morrer assim. Sim, diz o Espírito. Bendito é o descanso de seu trabalho árduo. Nada do que fizeram será em vão. No fim, Deus os abençoará por tudo o que fizeram. Olhei e fiquei sem fôlego. Uma nuvem branca e alguém parecido com o Filho do Homem sentado nela. Ele usava uma coroa de ouro e segurava uma foice afiada. Outro anjo veio do templo, bradando ao que está entronizado na nuvem: Use a sua foice e faça a colheita. É tempo de colheita. A colheita da terra está no ponto. Aquele que está entronizado na nuvem deu um poderoso golpe com a foice e começou a fazer a colheita na terra. Então outro anjo veio do templo no céu. Ele também tinha uma foice afiada. Ainda outro anjo, responsável por cuidar do fogo, veio do altar. Ele trovejou ao anjo que tinha a foice afiada: Use a sua foice. Faça a colheita na vinha da terra. As uvas estão prontas para ser colhidas. O anjo usou sua foice, colheu a vindima da terra e a levou para o lagar, para o gigantesco lagar da ira de Deus. O lagar ficava fora da cidade. Assim que a vindima foi esmagada, sangue escorreu do lagar, da altura do freio de um cavalo. Um rio de sangue de 300 quilômetros. Apocalipse, capítulo 15. Vi outro sinal no céu, grandioso e de tirar o fôlego. 7 anjos com 7 catástrofes.
as últimas catástrofes, a manifestação final da ira de Deus. Vi algo parecido com um mar feito de vidro refinado pelo fogo, levando as harpas de Deus, vitoriosos sobre a besta, sua imagem e o número do seu nome. Os salvos estavam de pé no mar de vidro. Eles cantavam a canção de Moisés, servo de Deus, e a canção do Cordeiro. Poderosos e maravilhosos são teus atos, ó Deus, soberano poderoso. Justos e verdadeiros são teus caminhos, Rei das nações. Quem deixará de te temer, ó Deus? Quem deixará de dar glória ao teu nome? Porque tu, só tu és santo. Todas as nações virão e te adorarão, porque veem que teus julgamentos são corretos. Então, as portas do templo, a tenda do encontro no céu, foram abertas. Os 7 anjos, levando as 7 catástrofes, saíram do templo. Eles estavam vestidos de linho puro e brilhante e usavam túnicas douradas. Um dos 4 animais entregou aos 7 anjos 7 taças de ouro, transbordando da ira de Deus que vive para sempre. Fumaça da glória e do poder de Deus saía do templo. Ninguém poderia entrar no templo até que as 7 catástrofes causadas pelos 7 anjos acontecessem. Apocalipse, capítulo 16. Ouvi uma voz de comando vinda do templo aos 7 anjos. Comecem! Derramem sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. O primeiro anjo derramou sua taça sobre a terra. Feridas repugnantes e mal cheirosas brotaram no corpo dos que tinham a marca da besta e adoraram sua imagem. O segundo anjo derramou sua taça sobre o mar. O mar se tornou em sangue, e tudo o que havia nele morreu. O terceiro anjo derramou sua taça sobre os rios e fontes. As águas se tornaram em sangue. E ouvi o anjo das águas dizer: Tu és justo, e teus julgamentos são justos. Aquele que é, aquele que era, o Santo. Eles derramaram o sangue dos santos e profetas. Então, você lhes deu sangue para beber. Eles receberam o que merecem. Então, eu ouvi o altar dizer: Sim, ó Deus, soberano poderoso. Teus julgamentos são verdadeiros e justos. O quarto anjo derramou sua taça sobre o sol. Fogo saiu do sol e queimou homens e mulheres. Queimados e feridos, eles amaldiçoaram o nome de Deus, que era o responsável pelos desastres. Eles se recusaram a arrepender-se, recusaram-se a honrar Deus. O quinto anjo derramou sua taça sobre o trono da besta. Seu reino repentinamente entrou em declínio. Enlouquecidos pela dor, homens e mulheres mordiam a própria língua, amaldiçoando o Deus do céu por causa de seus tormentos e feridas. Mas não se arrependeram nem mudaram seus caminhos. O sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates, que secou por completo. O leito seco do rio tornou-se uma ótima estrada para os reis do Oriente. Da boca do dragão, da besta e do falso profeta, vi sair 3 demônios imundos, parecidos com sapos. Os espíritos demoníacos que realizam sinais. Eles vão atrás dos reis do mundo, a fim de deixá-los preparados para a batalha no grande dia de Deus, o soberano poderoso. Vigiem! Eu venho sem aviso como um ladrão. Espero que estejam acordados e vestidos, prontos para me receber. Mas será muito ruim se forem encontrados correndo pelas ruas, sem roupa e envergonhados. Os sapos demônios reuniram os reis no lugar chamado em hebraico Armagedon.
O sétimo anjo derramou sua taça no ar. Do trono do templo veio um grito. Pronto! Seguido de relâmpagos, brados, trovões e um terremoto colossal. Tão devastador como nunca houve desde o início dos tempos. A grande cidade se dividiu em 3 partes. Cidades no mundo inteiro ficaram em ruínas. A grande Babilônia teve de beber do vinho da ira de Deus. Sim, Deus se lembrou de entregar a taça a ela. Todas as ilhas fugiram e nenhuma montanha foi encontrada. Choveram enormes pedras de granizo que esmagavam e despedaçavam homens e mulheres, enquanto eles amaldiçoavam Deus por causa do granizo. Um desastre de proporções épicas. Apocalipse, capítulo 17. Um dos 7 anjos que levavam as 7 taças me convidou. Venha, vou mostrar a você o julgamento da grande prostituta que tem um trono na água. A prostituta com quem os reis da terra se prostituem. Vou mostrar a você o julgamento sobre os moradores da terra que bebem da libertinagem dela. No espírito, ele me transportou para o deserto. Vi uma mulher montada numa besta escarlate, cheia de blasfêmias. A besta tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e escarlate, enfeitada com ouro, pedras preciosas e pérolas. Segurava um cálice de ouro cheio de obscenidades degradantes, sua imoralidade imunda. Um nome enigmático estava estampado em sua testa: a Grande Babilônia, mãe das prostitutas e das abominações da terra. Eu podia ver que a mulher estava embriagada com o sangue do povo santo de Deus, dos mártires de Jesus. Assustado, esfreguei os olhos, balancei a cabeça espantado. O anjo disse: Isto surpreende você? Permita-me dizer o enigma da mulher e da besta que ela cavalga, a besta com 7 cabeças e 10 chifres. A besta que você viu já foi, não existe mais, e está prestes a ir do abismo direto para o inferno. Os habitantes da terra, cujos nomes não estavam escritos desde a fundação do mundo no livro da vida, vão ficar deslumbrados quando virem a besta que já foi, que não existe mais e que está para vir. Raciocinem. As 7 cabeças são 7 colinas. Elas estão onde a mulher se assenta. São também 7 reis, 5 mortos, um vivo e outro que ainda não está aqui. E quando vier, seu tempo será breve. A besta que já foi e que não existe mais é ao mesmo tempo o 8º e um dos 7, e está destinada ao inferno. Os 10 chifres que você viu são 10 reis, mas eles não estão ainda no poder. Eles chegarão ao poder no reinado da besta escarlate, mas não por muito tempo. Será um reinado muito breve. Esses reis vão concordar em transferir seu poder e sua autoridade para a besta. Eles vão à guerra contra o Cordeiro, mas o Cordeiro irá derrotá-los, provando que é Senhor sobre todos os senhores, Rei sobre todos os reis, e os que estão com ele serão os chamados, escolhidos e fiéis. O anjo continuou: As águas que você viu, onde está o trono da prostituta, são pessoas, povos, nações e línguas. E os 10 chifres que você viu na besta vão se voltar contra a prostituta. Com ódio irão violentá-la, deixá-la sem roupas, rasgá-la com os dentes e atear fogo nela. Foi Deus que lhes pôs na cabeça a ideia de transferir o domínio para a besta, até que as palavras de Deus sejam cumpridas. A mulher que você viu é a grande cidade, que tiraniza os reis da terra.